É muito bem o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas à Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já cassaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza, muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada 2 vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula. Mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado 2 vezes e não foi? O senhor acha correto o Rio de Janeiro, a Justiça do Rio, não fazer a condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remetido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de R$600 mil e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer perguntas bem objetivas, o senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zucoloto, sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Se ele não tem nada a temer, pode... Não. Durante a fala, outra pergunta. O senhor ou sua esposa mantêm ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? O senhor já fez viagem ao exterior? Porque eu, sem querer, cliquei aqui. Tá. Então, o senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto? Sim ou não? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens? Passagens, hospedagens, restaurantes? Sim ou não? A questão colocada pela deputada Gleisi. Olha, o sistema judicial tem erros e acertos, existem recursos exatamente para essa discussão. Juízes divergem sobre valoração de fatos, divergem sobre valoração de direito. O fato de se ter uma decisão eventualmente reformada numa instância recursal superior não significa necessariamente que foi cometida alguma ilegalidade deliberada. Tenho muita consciência de que sempre agi com correção e com base na lei. Essa mesma decisão que invalidou essa investigação, a Operação Sundown, foi uma decisão isolada do Superior Tribunal de Justiça, contrária à jurisprudência da própria Corte, que vigora até hoje. Foi uma tentativa de mudar a jurisprudência que não prosperou, mas acabou invalidando esse caso específico. Eu já mencionei, jamais vazei qualquer conteúdo submetido a sigilo no âmbito da Operação Lava Jato. Não tenho nenhuma relação com o advogado Marlos Arnes, né? O que existe em relação a esse indivíduo que se encontra na Espanha, o tal do Tacla Duran, é uma pessoa investigada e acusada por ter lavado dinheiro para a Odebrecht, certo? Essa pessoa fugiu do Brasil e se encontra refugiado, tem mandado de prisão vigente aqui no Brasil e as acusações contra essa pessoa são muito graves. A pessoa começou a fazer declarações, nem sei se ele tem alguma relação, contratou de fato esse advogado. O advogado, até onde eu tenho presente, é uma pessoa com absoluta correção, inclusive parente de um senador do Paraná, né? Também que se destaca por um grande comportamento probo e correto. Relativamente à referência à minha esposa, lamento, repudio essa sua afirmação, né? Eu acho assim muito baixo
A minha conduta pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Eu repudio a insinuação. O senhor não atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação. Perfeito. Em relação ao advogado Carlos Zuccolotto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com Lava Jato, com investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar. Né? É uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim, olha, já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha contra nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver. Né? Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, não vamos interpelar o ministro no momento Repõe da o fala. tempo para ele poder Por responder favor. as outras. Tá. Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice. Né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que fala. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção.